Bom, então vamos ver um circuito, só que agora um circuito em série. O que significa o circuito em série? Eu tenho meu gerador, uma pilha, né? Tem o seu lado positivo e o seu lado negativo. E aí eu tenho um fio que vai ligar algum dispositivo que vai consumir a corrente elétrica. Vou usar o exemplozinho da lâmpada. E essa lâmpada vai ser ligada em uma outra lâmpada seriada com ela, ou seja, em série, uma após a outra, tá? Outra lâmpada. Vou botar aqui a terceira lâmpada, tá? E aí, nessa terceira lâmpada, o meu circuito termina aqui com o fio condutor ligado aqui no polo negativo do gerador. Muito bem. Então, estando esse circuito ligado, tá? Quando eu digo ligado, nós temos um termo técnico para ligado, chama-se circuito fechado, tá? Então, isso aqui é um termo que expressa que eu estou com uma estrutura, um circuito em funcionamento. Então, a corrente elétrica sai daqui, do polo positivo, tá? Corrente elétrica aí, passa pela lâmpada, passa pela resistência, né? Por isso que ela acende, ela fica incandescente devido à passagem da corrente elétrica e vai para a próxima lâmpada, que vai para a próxima, que finaliza o circuito fechado, tá? Então, essas lâmpadas estão ligadas, estão acesas, ok? Elas estão ligadas de forma em série, tá? Isso aqui é uma classificação. Essa condição, né, essa forma de ligar dispositivo eletrônico um após o outro, de forma que a corrente elétrica que atravessa cada um deles é a mesma, tá? A corrente passa por 1, por 2 e por 3, tá? Vamos agora usar uma simbologia. Vamos usar uma simbologia técnica para isso, que seria o seguinte: uma barra maior e a barra menor representando o gerador. Terminais, né? E a partir dos terminais nós temos uma resistência, outra resistência e outra resistência. Pronto. Isso aqui já é uma simbologia técnica para isso. Isso aqui já é um conceito de eletrônica, tá? Nós já estamos trabalhando uma linguagem técnica da área de eletrônica. Muito bem. Então, aqui nós temos uma lâmpada, resistor R1, aqui uma outra lâmpada, e aqui a terceira lâmpada, que eu estou chamando de R1, R2 e R3, tá? Então, seria uma representação disso aqui. Ok, mas agora, como é que nós aplicamos a lei de Ohm nesse caso? Nós vamos fazer um cálculo para que esse circuito seja simplificado, tá? Então, esse cálculo que ocorre agora, ele é exclusivo para circuito com resistores em série, tá? Aonde eu tenho um resistor que conecta no outro, nessa sequência, um após o outro. Bom, então nós vamos calcular a resistência equivalente, que será uma resistência que vai funcionar de forma teórica
no lugar dessas 3 aqui, tá? Ela vai simular uma única resistência que equivale a essas 3. Então, será o seguinte: a resistência equivalente para um circuito em série vai ser calculado simplesmente pela soma R1, R2 e R3, tá? Simplesmente a soma. Então, toda vez que você tiver um circuito com resistores em série, para o cálculo da lei de Ohm, nós vamos ter que antes calcular a resistência equivalente. Mas por que isso? Porque a fórmula da lei de Ohm é U igual a R vezes I. Esse R é da resistência, tá? No caso, agora eu tenho 3 resistências. Como é que eu aplico as 3 resistências aqui na fórmula? Antes, você vai pegar as 3 resistências e transformá-las em uma só. Então fica valendo a lei de Ohm, tá? A lei de Ohm prevalece, só que você vai usar a lei de Ohm da seguinte forma: U, né? Ou V, tá? De tensão, U é igual a REC vezes I. Repara que a fórmula é exatamente a mesma. Só que eu estou fazendo uma especificação, uma diferenciação. Ao invés de ser R, uma resistência, é uma resistência que equivale a essas 3. Tá? Seria mais ou menos assim. Vamos pegar esse desenho aqui, desse circuito, e vamos representá-lo através de um resumo, né? De uma simplificação que equivale a essa aqui. Eu tenho uma resistência equivalente. Essa resistência equivalente, ela funciona como se fossem as 3 resistências separadas. Ela vai fazer o somatório delas e, para efeito de cálculo, vale essa tanto quanto essas 3. Lógico, a minha fórmula só cabe um R. Então eu tenho que fazer a equivalência. Tá? Fica valendo a lei de Ohm. Parece que é uma fórmula diferente, mas não é. É a mesma fórmula. A tensão é igual a resistência vezes a corrente. A tensão é igual a resistência vezes a corrente. Tá? Lembrando que aqui, no lugar de U, dependendo do livro, pode ser V. Tá? Quem vê, ri. Tá? Vê, ri. Quem vê, ri de tão fácil que é essa lei de Ohm. Ok? Então, e se houvesse uma quarta resistência aqui, R4, segue o mesmo princípio. A resistência equivalente é só incluir ela aqui no somatório, tá? A resistência equivalente será o somatório das resistências que estão em série. Atenção, essa forma aqui só funciona para a situação de resistores em série, tá ok?